Se você, meu querido otaku, sempre teve o desejo de desenhar seus personagens favoritos, mas acabou desistindo porque estava cansado de desenhar os personagens parecendo que tiveram um derrame e aceitou a ideia de que não tinha dom ou talento, assiste até o final que eu vou te mostrar ser totalmente possível replicar seus personagens favoritos de maneira profissional. Mesmo se você achar que não nasceu pra desenhar, fica comigo até o final que eu vou mudar a tua visão sobre desenhos. A história começa com o protagonista correndo em direção a um elevador e entrando nele a tempo. Ao se virar, ele nota uma garota chorando no canto do elevador e seus olhos brilham na hora. E em um diálogo com o espectador, ele diz que se apaixonou por ela na hora, sem nem mesmo saber o nome dela. A cena corta com ele chegando no seu novo trabalho que ficava em uma salinha pequena. Ele se apresenta dizendo se chamar Tsukasa e o chefe do departamento o dá as boas-vindas. Ele pergunta do que se trata esse trabalho e uma garota chamada Kazuki, muito puta, pergunta se ele não sabia nada sobre esse trabalho. Ele responde que não, mas que sabe sobre os androides conhecidos como Giftias. Uma corporação chamada Sion construiu. Apesar de serem robôs na teoria, eles têm uma alma artificial que os torna parecido com os humanos, mas eles só têm 9 anos e 4 meses de vida útil. Após isso, eles param de funcionar e precisam ser levados pela corporação, e esse é o trabalho daquela unidade. Kazuki então diz pra ele que não tinha um parceiro pra fazer dupla com ele, mas o chefe da unidade diz que uma tal de Isla poderia ser sua parceira. A Isla aparece na hora e o protagonista diz que já conhecia ela do elevador antes e ela aceita formar uma dupla com ele. A cena corta mostrando o Tsukasa falando com a Isla. Ele pergunta se ela era uma Giftia e ela responde que sim. Eles conversam um pouco e uma garota, tsundere chamada Michiro, aparece ali avisando ele de que foi colocada como responsável do seu treinamento. E ele, ela, a Isla e mais um Giftia saem para uma missão de reivindicar um Giftia. A Isla explica no caminho que esse trabalho não era fácil, pois desligar os Giftia significa acabar com suas memórias e lembranças. Chegando lá, o Giftia loirinho chamado Zek assume o papel de conversar com os donos e fazê-los aceitar o destino do Giftia deles. Ele, muito gentil, bota um sorriso no rosto deles e logo o Giftia chamado Edward aparece ali para ser levado. Ele é levado, mas não antes de abraçar seus donos e se despedir deles, mostrando que os Giftias têm emoções assim como os humanos. Recuperar esse Giftia foi fácil, mas a Michiro explica que nem sempre é fácil desse jeito, e a gente vê isso na prática com eles em uma outra missão de recuperação e a dona simplesmente mandando eles irem embora e fechando a porta na cara deles. Eles tentam de novo e de novo e de novo recuperar o Giftia da vez, e mesmo a Isla oferecendo várias comidas pra véia, ela não abre a porta de jeito nenhum. A cena corta com eles na base e a Isla regando suas plantas. O Tsukasa percebe que ela tava com um olhar triste e se lembra daquele dia que viu ela chorando no elevador, pois ela tava com a mesma expressão. Os dois conversam um pouco ao som de uma trilha sonora linda e ela diz que tava bem e que enquanto estivesse viva iria fazer o seu trabalho. Ela fala também que tinha uma carta na manga e a cena corta com eles mais uma vez tentando e sua carta na manga dando errado. A tal carta na manga era mais comida ainda. Ela pula o muro da casa e quem tava do outro lado era a Giftia chamada Nina. A véia, que é como se fosse a avó dela, ameaça chamar a polícia se elas não fossem embora, mas a Nina fala pra avó dela deixar eles entrarem pra Isla tomar um banho já que tinha se sujado. A cena corta depois do banho da Isla com a Nina escovando o cabelo dela e pedindo desculpas por atrapalhar seu trabalho, ou seja, ela já sabia que a Isla veio pra levá-la. Ela pergunta pra Nina se ela tava com medo, mas ela responde que não sabia se tava. A Isla então diz que tava com medo de quando chegasse a vez dela e que se for assim é melhor que ela nem tivesse memórias. A Isla pergunta se ela não queria ficar com a sua avó e ela responde que sim, queria, mas se ficasse ela quebraria em breve e causaria problemas pra sua avó e a deixaria triste. Fala também que se sua avó ficasse triste, ela também ficaria, por isso ela não podia mais ficar com ela. A avó dela ouve tudo isso e volta onde o Tsukasa tava dizendo que ia assinar o papel de consentimento. A cena corta mostrando a Nina sendo desativada. Antes disso, ela conversa com a sua avó, a instruindo em tarefas de casa que ela fazia e começa a chorar enquanto falava isso. Sua avó se aproxima dela e diz pra ela ficar tranquila porque ela ficaria bem. A cena corta com eles no carro indo embora da missão e a Isla se contorcendo porque tava com vontade de mijar por ter bebido chá demais. A cena corta com eles indo buscar mais um Giftia. Eles chegam no local, mas a Isla tenta dar uma de durona e acaba espantando o Giftia e o dono dele, causando problemas pra corporação e fazendo a Michiro ir lá pessoalmente pedir desculpas. A cena corta com a Kazuki perguntando se o Tsukasa tava livre após o trabalho e praticamente forçando ele a ir ao bar com ela. Lá no bar, ela pergunta se ele tava se dando bem com a Isla e ele pergunta sobre a Isla pra ela, já que as duas eram parceiras antigamente. Ela dá uma fugida do assunto dizendo que saber sobre isso não o faria bem nenhum. Assunto vai, assunto vem e ela diz que mesmo trabalhando lá por 10 anos, ela não conseguiu encontrar a resposta do porquê eles terem que saber como apagar as memórias dos Giftias. Após
Após isso, ela apaga após tomar incríveis 3 copos de chopp e é levada pra casa pelo Yasutaka, um supervisor deles. A cena corta com ele voltando pro trabalho após isso e avisando um colega de trabalho que trancaria tudo. Antes de sair, ele senta no computador e vê uma mensagem da Isla que dizia estar fazendo um treinamento na sala de testes de unidade. Ele vai pra esse local e mais 2 personagens são apresentados pra gente, uma loirinha que não para de falar e a engenheira do terminal de serviço chamada Eri e o chefe dela. O Tsukasa pergunta se ela sempre vai lá, mas a loirinha responde que não e que o seu corpo tá sob muita tensão ultimamente, mas que isso faz sentido já que ela voltou a participar das missões após muito tempo afastada. Após o treino, os dois têm uma conversa e a Isla fala que tá treinando porque tá cansada de atrapalhar ele nas missões. Ele responde que é porque ela tava muito tempo parada e que logo voltaria ao normal, mas ela diz que não é isso, que tá com dificuldade de negociar com os proprietários também. Ela fica muito tensa na hora. Tsukasa então pergunta o porquê disso e ela responde que é porque não tem se aquecido, o que quer que isso signifique. Ela, triste, diz que se ele tiver cansado de trabalhar com ela, eles teriam que desfazer o time, mas pra surpresa dela, ele fala que não. E fala ainda pra ela deixar as negociações com os proprietários com ele. A cena corta com a Michiru conversando com a Isla e perguntando o que ela achava do Tsukasa, no sentido de se ele tava atrapalhando ela nas missões e tal, mas ela revela que não, e que quem atrapalhava ele era ela. A Michiru então disse que já sabia e reclama dizendo que o Tsukasa tava mandando relatórios falsos a ela, provavelmente dizendo neles que ele que atrapalhava ela. Michiru então vai embora e pega o Tsukasa no flagra conversando com o Gift que trabalha com eles e perguntando o que deveria ter em mente durante as negociações com os proprietários dos Giftias. Ele é repreendido pela Michiru que fala que o trabalho deles não é só reaver os Giftias, porque isso só causaria tristeza. O que eles devem fazer é entender a conexão dos Giftias com seus proprietários também. Ela fala que eles são a única unidade entre todas as 20 e poucas que trabalham dessa forma e que agora que o Tsukasa é parte deles, ele iria colocar isso em prática. A cena corta com o Tsukasa no escritório, seu supervisor chega ali e eles têm uma conversa casual e perguntam o que ele estava fazendo e o Tsukasa diz que estava fazendo seu próprio manual da empresa e o Yasutaka, que é o supervisor, diz que isso é impressionante. Tsukasa responde que isso não é nada comparado com a dedicação da Isla e vendo o computador ele nota que ela estava na sala de treinamento de novo. O Yasutaka diz que ela é persistente e chama ela de inútil. Ele continua perguntando se o Tsukasa viu os gráficos de aptidão física dela e se ele viu que estava caindo e ele responde que sim. Yasutaka então explica que Giftias não são programados para esquecer ou ficar enferrujado nas coisas, por isso treinar pra ela é inútil. Ela sempre ficaria do jeito que tá mesmo com treinamento. O episódio continua com eles conseguindo reaver o Gift que eles deixaram fugir antes, mas dessa vez com uma boa conversa, e termina com a Kazuki lendo o relatório do Tsukasa e o Yasutaka perguntando se ela havia avisado pro Tsukasa que a Isla só tinha mais 83 dias de vida útil. O tempo se passa e a gente vê a reação do Tsukasa recebendo a notícia de que teria que morar junto com a Isla. Ele não entende porquê, mas logo lhe é explicado que todos os parceiros são companheiros de quarto. Michiru reclama disso, mas a Kazuki zoa ela dizendo que ela tava com ciúmes. A Isla fala que mostraria seu quarto a ele após o trabalho. A cena corta com ela levando ele ao seu quarto e dizendo pra ele ficar à vontade e não se incomodar com ela. Após isso, ela vai direto pro canto da sala e senta em uma cadeira de cara fechada. Ele pergunta se estava tudo bem, mas ela não responde. Após isso, a cena corta com ele no refeitório lendo o diário da Isla enquanto bate um rango. Ele nota que ela parecia bem diferente no diário, pois sempre aparentava estar animada. Detalhe que esse diário é da época em que a Isla era parceira da Kazuki. A Michiru chega ali e pega ele no flagra lendo as anotações da Isla e logo pensa que ele tinha algo errado em mente, o chamando de pervertido. Mas a loirinha engenheira que se chama Eri diz que ela não podia falar nada e ela fica com muita vergonha depois disso. Será que ela gosta dele? Não sei, mano. Só sei que a Eri pede um favor pro Tsukasa, esse favor sendo ele pedir pra Isla usar um vestido que ela fez à mão pra ela. A cena corta mais uma vez com ele em casa sendo totalmente ignorado pela Isla. No dia seguinte, no escritório do trabalho, ela volta a falar com ele normalmente. Ele conversa com um colega de trabalho dele e revela que a Isla ignora ele dentro de casa e esse cara fala que ele precisa ganhar massa muscular pra demonstrar ser um homem de confiança. Ele aceita o conselho e chegando em casa tira a camisa e faz alguns pull-ups, além de fazer uma rosca concentrada com a execução toda errada, vale ressaltar. Mas o Alter acaba escapando da sua mão e bate na parede, o que faz a Michiru entrar no quarto perguntando do barulho e ver o Tsukasa sem camisa na frente da Isla. E é claro que a sua fama de pervertido com ela aumentou ainda mais, então seu chefe aparece e fala que as mulheres gostam de um cara que cozinha bem. Ele tenta cozinhar pra ela, mas quase bota fogo na cozinha. Ele tenta várias coisas desse tipo com base em dicas dos seus colegas de trabalho, mas nada disso dá certo. Após várias tentativas falhas, ele se encontra triste e cercado pela rapaziada que tentou ajudar ele, mas não conseguiram, tristes também. A Kazuki percebe isso e o anime mostra os dois lá fora conversando. Ela pergunta se as coisas não estão indo bem com a Isla e ele responde que não. Ela fala que ele não tem culpa e que
ela age assim com todo mundo hoje em dia, e o motivo pra isso é que ela quer virar uma mera máquina. Ela pede pra ele convidar ela pra sair, mas ele fala que tem medo dela negar. Ela fala que ele não precisa se preocupar com isso e é só chamar ela pra algo relacionado ao trabalho como desculpa que ela aceitaria. É isso que ele faz, dando uma desculpa de que ele queria a ajuda dela pra escolher um presente pra alguém do escritório. Ela vai com ele e os dois vão pra uma loja de roupas. Ele pede pra ela provar umas roupas por ser muito parecida com a garota que ele queria apresentar e ela aceita, mas se embanana e fica presa dentro da roupa, rasgando ela e fazendo o Tsukasa pagar. Pra continuar o passeio, eles entram no elevador onde ele viu ela pela primeira vez. Ele relembra ela daquele momento e ela faz uma cara triste. O elevador os leva a uma loja de ervas e ele tem uma ideia, a de dar uma erva pra ela com a desculpa de ser pra aquela pessoa. Ela pede pra ele descrever essa pessoa pra ela e ele a descreve bem do jeitinho dela, mano, perfeitamente, e ela chama essa pessoa de chata. Mal sabia ela que era ela mesma. No fim do dia, eles veem um parque de diversões e ele a convida pra ir lá. Ele revela que o presente era na verdade pra ela mesma, mano. Ele diz que queria fortalecer o laço dos dois e criar memórias com ela. Mas exatamente quando ele fala essa frase, memórias, ela fecha a cara e disse que se é pra isso, então eles não podiam continuar o passeio e vai embora. Ele volta com o rabinho entre as pernas e encontra ela parada no canto do apartamento. Ele lembra que a Eri falou que ela não aceita presentes de ninguém, não importa o que, mas mesmo assim ele entrega a ela um presente que comprou no parque e fala que se ela não quiser pode jogar fora. Ela pede desculpas por ter deixado ele sozinho antes e ido embora, e os dois têm um momento fofo tomando chá juntos. No dia seguinte, o Tsukasa se emociona só por ela ter dito bom dia, o que já é um progresso comparado ao vácuo de antes. No dia seguinte, no trabalho, a gente vê a Michiru brigando com o Tsukasa pela isla pra variar, porém o Zack, que é o Gift, é loirinho, zomba dela com a situação e o anime faz questão de deixar no ar se ela sente algo pelo Tsukasa. A Kazuki chega no escritório falando sobre os próximos trabalhos de recuperação de Gift deles na semana e o supervisor deles fala pra eles tomarem cuidado com o grupo do mercado negro que usa o nome deles pra recolher os Gifts e ficar com eles. O Tsukasa e a Isla pegam um trabalho difícil, um garoto que foi criado por uma Gift, ou seja, ela seria levada embora por eles e o garoto ficaria sozinho. Eles chegam na propriedade dela e são recebidos pela Gift chamada Márcia melhor do que esperavam. Ela é super gentil com eles e já sabia que seria levada. O Tsukasa vê uma foto dos pais do garoto e donos dela e ela conta várias histórias sobre eles antes de morrerem e como eram bons pais e que eram quase que pais pra ela também. Tudo positivo e alto astral até aí, mano, com exceção de quando o garoto cujos pais morreram chega e fala pra não acreditarem no que ela fala. Ele pega o papel de consentimento da mão do Tsukasa e assina sem mais nem menos enquanto falava mal da Márcia, que é a Gift. Mas o Tsukasa não deixa ele assinar nessas condições e ele vai embora brabo. Ela explica que ele ficou assim após ela contar pra ele que seu prazo de vida útil tava chegando. A cena corta pro escritório com o grupo discutindo sobre o caso e pensando que o Souta, que é o garoto, tá tendo uma crise de identidade com a morte dos seus pais e por isso pensa que aquilo tudo é mentira. A cena corta mais uma vez mostrando uma reunião entre os chefes de todas as unidades da corporação. O chefe da unidade 1, que é a unidade do Tsukasa, é pressionado pois segundo o presidente ele não tá cortando gastos como as outras unidades e tem um orçamento 5 vezes maior que as outras. De volta à casa do garoto, o Tsukasa e a Isla estavam vendo fotos dele com seus pais junto da Márcia. Eles veem uma foto do aniversário do Souta e ela lembra que ele quase comeu o bolo inteiro sozinho nesse dia e logo em seguida a receita do bolo cai no chão e o Tsukasa tem a ideia de fazer o mesmo bolo novamente pro aniversário do Souta. Tava chegando em breve pra assim ele se lembrar de que foi amado pelos seus pais. A cena corta com a Isla no banheiro se lembrando de quando sua parceria com a Kazuki terminou, com ela no caso, a Kazuki dizendo que seria melhor pras duas se elas não fossem mais parceiras. Ela pergunta pro Tsukasa se ele realmente estava fazendo isso pelo bem do Souta e ele não entende o que ela quer dizer com isso. Logo eles veem ele se aproximando de casa e começam o plano. A Michiru aparece ali pra conversar com o Souta e diz que também foi criada por um androide, assim como ele, que os últimos 3 anos com a Márcia não foram uma mentira. Fala também que ele com certeza se lembra disso, mas ele sai correndo dizendo que não vai acreditar nessas memórias. E a cena corta com a Michiru chegando na casa da Márcia e do Souta pra ajudar a galera a fazer a receita do bolo, já que eles estavam só fazendo cagada. Michiru pede pro Tsukasa peneirar a farinha, mas ele enche a cozinha de farinha, mano. Então ela pega na mão dele pra ensinar ele a fazer e fica com vergonha de pegar na mão dele. A mina parece uma pimenta, velho, de tão vermelha. Ela então conta pra ele que aprendeu a cozinhar pra ajudar seu pai e fala pra ele que seu pai era um androide também. Não era seu pai biológico, claro, mas ele a criou basicamente. Chegou um momento em que ele precisou ser levado, pois sua vida útil tava prestes a acabar, mas ela evitou isso fazendo seu pai se tornar um Wanderer, um termo usado pra Gifts que perderam sua vida útil, tá ligado? Sua personalidade por ter passado o tempo de vida útil deles. E ficam parecendo um zumbi andando por aí. Logo em seguida, o Souta chega em casa e é surpreendido com a festa de aniversário que fizeram pra ele. Ele reclama e diz que não pediu pra fazerem e tudo mais, mas quando ele vê
ver o bolo que fizeram igualzinho ao jeito que os pais dele faziam, ele se lembra de tudo e começa a chorar, pedindo desculpas pra Márcia por ter tratado ela daquele jeito. Tudo parecia ter sido resolvido até que um dia antes da Márcia ser levada, um cara estranho aparece na porta da casa dele dizendo que era do terminal de serviço e perguntando se a Márcia tava em casa, e claramente esse cara é do mercado negro fingindo ser do terminal de serviço. E aí, mano, o que será que vai acontecer a seguir? Isso você só vai saber na parte 2 desse vídeo. Se quiser que ela aconteça, comenta que quer mais, só assim eu vou saber que você quer. Como prometido pra você que ficou até o final, eu vou te mostrar como desenhar qualquer coisa. Que foi, por acaso tá pensando que não consegue porque botou na tua cabeça que não nasceu pra desenhar? Beleza, o problema é que não existe realmente esse negócio de nascer pra algo, cara. Tu não nasceu pra desenhar, mas nem mesmo o mangaka de One Piece nasceu, ele simplesmente aprendeu. Coisa que você também pode fazer, e eu sei que você quer, então eu tô aqui, cara, pra te mostrar como aprender a desenhar o que você quiser em tempo recorde. Com tempo recorde, eu quero dizer que não vou te passar nenhum método tradicional demorado pra aprender que vai te custar rios de dinheiro. Com isso dito, eu apresento pra você o método fanart, um método revolucionário que vai te fazer dominar a arte de desenhar em poucas semanas e já ajudou mais de 100 mil alunos a desenharem de forma avançada. Com ele, você vai ser capaz de pegar uma folha, um lápis e desenhar qualquer personagem de anime em poucos minutos, entender a estrutura usada pelos criadores dos personagens para desenhar de forma perfeita e o melhor, ter a habilidade de desenhar em poucas semanas, diferente de escolas tradicionais que demoram anos. O método consiste em 9 módulos que englobam tudo, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo relacionado a desenho, indo desde técnicas de esboço e traço até coisas muito avançadas como desenhar roupas, mãos e pés, e até mesmo pintar e fazer efeitos de luz e sombra no desenho. Se você quiser ter acesso a todos esses conteúdos e começar a aprender ainda hoje, além de ter suporte 24 horas com profissionais qualificados, comunidade de desenhistas e mais 4 bônus exclusivos disponíveis por tempo limitado, clica no primeiro link da descrição.